Olá, Juca Kifuri, salve, salve, mais uma vez por aqui. Olá, Aniele, um prazer estar te ouvindo, te conhecendo. Espectadores desse programa maravilhoso aqui na TVT, sempre estamos juntos e juntas, vendo vários entrevistadas que passam por aqui, né? Sempre debates muito interessantes. E hoje, quando eu soube que era você, Aniele, eu logo fiquei pensando num assunto que me chama a atenção. Eu sou Duda Quiroga, estou na vice-presidência da Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras no estado do Rio de Janeiro e sou professora da Rede Municipal do Rio, hoje na coordenação geral do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação Pública aqui do Rio, o SEP. E aí me chama a atenção que na década de 80, o serviço público passou a ser obrigatório para se acessá-lo, passar por um concurso público. E quando você estuda esse momento, essa virada, a gente percebe que aumentou, desde que virou obrigatório o concurso, o acesso de mulheres e de negros e negras ao serviço público. Mais pessoas negras e mais mulheres e mais LGBTQIA+, também começaram a passar nos concursos e serem servidores públicos. A gente também sabe que na sociedade atual ainda são esses atores e atrizes sociais que recebem até 1 ou até 2 salários mínimos, que são a maioria nos trabalhos informais. Então, eu quero saber como você vê, como impacta a nossa sociedade o decreto do presidente Lula, que determina que 30% dos cargos de confiança devem ser ocupados por pessoas negras. Assim como impacta na economia, nas categorias de trabalhadores e na população em geral, esse decreto. Sim, perfeito. Obrigada pela pergunta. Bom, eu sou suspeita para falar da importância e do tamanho que é imensurável desse decreto. Primeiro porque quando nós chegamos esse ano aqui, a gente sai do ex-desgoverno, onde a gente acessa os dados concretos de investimentos de políticas públicas para a população preta, a gente encontra um dado que, para mim, era muito alarmante, da presença de 1,3% de mulheres negras dentro do serviço público, assim, falando de administração pública federal, pensando nos ministérios. E a ministra Esther Dweck, que tem sido uma querida também, carioca, e professora da FRJ, que está à frente do MGI, do Ministério de Gestão e Inovação, a nossa primeira reunião, eu trouxe para ela a importância de pensarmos esse decreto, que é uma ideia que, como eu falei para ela e para o presidente Lula, a gente não teria gasto nenhum orçamentário para o governo, zero gasto, mas o ganho político desse decreto seria imensurável e inenarrável. Eu já ouvi, Juca, as pessoas falando que agora você vai ter que mandar embora se não cumprir, mas por quê? Porque os brancos também precisam. A gente escutou muita coisa. Agora, o início da pergunta dela, que me cativa, é para falar da educação. A gente vai falar do decreto já em um segundo, mas quando a gente pensa em todas as pessoas que hoje mais sofrem para ter acesso à educação de qualidade, são pessoas pretas. As pessoas que estão subrepresentadas em espaços de poder, de decisão, são pessoas pretas. Ontem eu recebi aqui uma empresa bem famosa, inclusive, pensando que quer investir para 10 mil diretores ou diretoras negras num prazo de 10 anos. E aí eu olhei para o diretor e falei, olha, é uma proposta bem ousada. Porém, como que você quer que essas pessoas sejam diretoras e que cheguem lá e sejam tratadas? Porque, Juca, não é só a gente abrir o decreto, ter cotas raciais no ensino superior e não ajudar essas pessoas a permanecerem. Primeiro, isso vem da base. Tem que ter educação de qualidade para todos, seja na educação pública ou privada. Deveria ser igual. É isso que eu tenho batido muito nessa tecla com o Camilo, cientista de educação, e com outras pessoas. Segundo, quando a gente pensa um decreto como esse, é para beneficiar servidores, porque, veja bem, a gente tem cargos de 1 a 12, que são os cargos onde a gente já tem um número expressivo de pessoas negras, e a gente tinha lá um número de 13 a 17 com mínima de pessoas que não batia, não chegava nem a 10%.
O decreto ele traz um prazo de 31 de dezembro de 2025. A gente está no início do governo. Então, assim, ter negros e negras em postos de confiança, implementando, né, políticas públicas concretas, a gente tem que começar por algum exemplo. Eu não posso pedir para outras empresas privadas e outras pessoas que têm condições de fazerem tanto quanto o presidente Lula, façam, senão nós não dermos os exemplos. A gente tem que começar por aqui. Então foi o que eu falei quando eu fui apresentar o decreto. Eu falei, presidente, tem que se assinar isso, porque 20 anos que o senhor criou a CEPIR, 20 anos depois o senhor reestrutura o Ministério da Igualdade Racial. E hoje a gente já tem, a Esté está fazendo um levantamento, então até junho a gente vai saber exatamente o quadro que nós temos atualmente de servidores negros e negras aqui. Então até junho, precisamente, nós teremos. Mas eu acho que o decreto é um avanço. Eu recebi inúmeros elogios por a gente ter conseguido passar, inclusive um historiador de São Paulo, onde ele falava, faça a coisa certa como o decreto dos 30%. E eu estou fazendo a minha parte, Juca. Assim, eu acho que era importante ter esse decreto aprovado nesse momento inicial e dizer que não é só isso que a gente quer. A gente tem um banco de dados de pessoas negras que vira e mexe me perguntam, você tem alguém para indicar? Nós temos um banco com mais de 7 mil pessoas e vamos reabrir esse banco agora a partir de abril, para que mais pessoas se enquadrem ali, que obviamente respeitando, né, a lei de proteção de dados, quando um ministério especificamente nos pede, a gente filtra e manda, para que se acabe de vez com aquela história de que eu quero contratar pessoas negras, mas eu não consigo porque eu não acho. Então, a gente quer, para além de ser exemplo, a gente também quer ajudar a pessoas, empresas privadas, públicas, a olharem para esse banco de dados como exemplo, para olharem como decreto como exemplo e saberem que é importante termos um letramento racial onde se diga que pessoas pretas estão preparadas profissionalmente para estarem em qualquer cargo de decisão ou não, mas principalmente também.